Bom, gente, como prometido, aqui está a segunda parte do vídeo do debate, da Frente Parlamentar Mista sobre a Previdência Social. Assistam aí comigo, por favor. E apenas retirar da Constituição, nós não devemos aceitar, que ao passar para a lei ordinária, ao passar para a regulamentação por leis complementares, nós perdemos o poder de mobilizar e impedir essas mudanças. E, por fim, eu quero dizer que este governo, elegeu o movimento sindical como grande inimigo dessa reforma. Haja vista que ele está colocando todos os instrumentos de maldades, criminosos, inconstitucional, para acabar com o movimento sindical. Isso quer dizer que ele reconhece em nós o poder de mobilizar os trabalhadores, reconhece em nós o poder de barrar essa reforma. Então, vamos aceitar esse desafio e dizer, nós realmente somos capazes de barrar essa reforma. Movimento sindical, esteja unida a sociedade civil organizada, se tentam impor de mobilizarmos ao retirar os instrumentos de sobrevivência do sindicato, vamos direto ao povo. Nós agora somos mais do que sindicalistas, somos o povo mobilizando contra essa reforma. Obrigado. Obrigado. Eu chamo agora o deputado Zé Neto. Tá. Você pode falar agora? Você pode falar agora? A próxima a falar é a deputada Érica Cocai. São 2 minutos, Érica, eu aviso a 1, e depois volta a falar uma central sindical. Deputada Érica Cocai. Sabe o que significa este auditório lotado? De gente que vem de todos os lugares, mas que vem para defender os nossos direitos. Defender o nosso direito a uma existência plena. Defender um dos processos mais profundos de proteção social. Sabe o que significa esse auditório lotado? Que a gente começou a derrotar a proposta que quer acabar com as nossas aposentadorias. Diz um poeta que toda realidade é grávida do seu contrário. Esse auditório, no dia de hoje, senador Paim, deputado Bongás, ele representa o útero contrário daqueles que querem doar os nossos corpos, as nossas vidas e os nossos direitos para o mercado financeiro. Daqueles que acham que podem carregar o Brasil a tiracolo e entregá-lo para Trump nos Estados Unidos. Daqueles que acham que neste país nós não temos homens e mulheres que são filhos e filhas de Dandara, de Zumbir, de Margarida Alves, de tantos brasileiros e brasileiras que lutaram para que nós rompêssemos um colonialismo que eles querem nos impor de volta. E que fez com que nós estivéssemos todos os dias nas dobras deste país, lutando para que tivéssemos direitos, direitos e direitos. Por isso, esta reforma da Previdência, que entrega os nossos direitos ao capital financeiro, esta reforma da Previdência, que considera privilegiados os idosos que estão na extrema pobreza, trabalhadores e trabalhadoras rurais, nós, mulheres, professores, educadores, esta reforma da Previdência não passará. Como diz o poeta, e eu me calo com ele, o correr da vida às vezes embrulha tudo. E a vida é mais ou menos assim. Ela aperta, ela afrouxa, ela esquenta, ela esfria, ela inquieta, desassossega, ora ela se aquieta, mas ela exige de nós coragem. Aqui tem um auditório cheio de coragem para dizer: Bolsonaro, a sua reforma não passará, porque aqui brasileiros e brasileiras dizem: cuidado, moço, cada direito custou muita dor, muita luta e muita esperança, e cada direito será preservado pelas nossas existências nas diversas trincheiras da vida. Não à destruição da Previdência Social. E fora Bolsonaro! Muito bem, Érica Cocai. A próxima central sindical será chamada pelo senador Paim e prepara a fala deputado Assis Carvalho. Na CCJ, porque tem um projeto meu. De imediato, convido o líder presidente da CSB, Antônio Neto.
Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Saudar a mesa, parabenizar a instalação desta frente parlamentar e dizer que endosso em gênero, número igual que falaram todos que falaram aqui até agora, e queria acrescentar uma coisa. Nós precisamos disputar a narrativa com esse governo fascista, atrasado, que está dizendo para todo mundo que essa Previdência é insustentável. Criaram uma narrativa dizendo, olha, no passado, 6 trabalhadores da ativa bancavam um aposentado. E hoje, que a matemática permite, 1,6 trabalhadores estão financiando um aposentado. Lá em 2060 não será mais possível. Isso é uma mentira. A Previdência não é no sistema de repartição. Nós precisamos dizer à sociedade e traduzir isso para o povo que a Previdência é solidária. Ela está dentro do contexto da Seguridade Social, onde lá estão a saúde, a Previdência e a assistência social. E por isso existem 11 tributos. Além disso, lá dentro também estão as contribuições dos trabalhadores, a contribuição das empresas. Não dá para separar, como fez Fernando Henrique em 98, com a emenda 20, que criou o tempo de contribuição, e a partir daí começaram a falar no regime de repartição. Então, companheiros e companheiras, essa narrativa nós temos que desmentir cotidianamente. A Previdência nossa é Seguridade Social, é solidária e social, e não de repartição. E agora querem criar aquilo que os bancos mais sonham, que é a tal da capitalização. Em suma, companheiros, o momento é de disputar essa narrativa, mobilizar a classe operária, o povo trabalhador, o servidor público, o trabalhador do campo e da cidade, para que ele compreenda essa diferença. E é por isso que veio a MP 171, é por isso que veio a MP 1871, e a Previdência também é 171, é 171 mesmo, é um estelionato. E a MP 873, para fragilizar dos dois lados. Alô. Fragilizar as entidades e aposentados e a forma de acessar os benefícios e fragilizar os sindicatos. Por isso, companheiros, é importante, dia 22, nós, em todos os cantos do Brasil, estarmos juntos, unidos e organizados, para dar um vigoroso não a essa reforma da Previdência. Tamo junto, companheiros. Isso, muito obrigado. Anunciar também a presença do deputado Marcelo Freixo. Da próxima, depois na ordem agora, o deputado Assis Carvalho, depois Marcivânia e depois Marcelo Freixo, intercalado com as nossas centrais sindicais. Deputado Assis Carvalho. Nesses tempos nebulosos, ninguém solta a mão de ninguém. Dizer para vocês que a centralidade desta maldade é o tal da capitalização. Eles precisam pagar a conta dos seus financiadores. Acontece que eu não vou aqui navegar nesse pacote de maldades, porque todos que estão aqui, todas, eu tenho certeza que sabem de que é que nós estamos falando. O que nós temos que tratar aqui é do jeito de enfrentamento. E a forma de enfrentar, dentre as várias formas, tem uma que a gente não pode deixar de considerar. Fora Brasília, quem vai votar essa proposta anda muito de avião. Então é preciso que as centrais sindicais, é preciso que os partidos comprometidos com o povo, que as pessoas que não têm organização ou que estejam em algumas entidades, tenham uma agenda permanente lá no seu estado, nos aeroportos, de quem sai, de quem chega, que tem voto aqui no parlamento, seja aqui na Câmara Federal, ou seja, no Senado. E lá, Paim, que possa estar encarando um a um, olho no olho, perguntando se é isso mesmo que eles vão fazer. É colocar um BPC no campo da miséria, trabalhador rural, trabalhadora rural, enfim, o pacote de maldade que é machucar e maltratar os mais pobres. Portanto, companheirada, de nossa parte, não há nenhuma dúvida, nós temos lado. Agora, precisamos exatamente dessa força da rua. E aqui, mais do que
reafirmar o nosso compromisso, é pedir o apoio de todos vocês e nós vamos derrotar, mais uma vez, esse pacote de maldade desse vassalo dos norte-americanos. Nós vamos dizer não à reforma e não a Bolsonaro. A luta até a vitória. Obrigado, deputado Assis. E nós queremos anunciar a presença da senadora Zenaide, lá do Rio Grande do Norte. Pode vir à mesa também junto conosco. E o senador Paim chama a próxima central sindical. Pessoal, a senadora Zenaide já está aqui na mesa. E eu quero dar um depoimento de 30 segundos. Ela era deputada, está lá no Senado. É uma guerreira, é uma lutadora do povo brasileiro. Senadora Zenaide, eu estou acompanhando o teu trabalho lá. De imediato, CGTB, o Biraci Oliveira Bira, presidente também dessa central. Bom dia a todos. Eu queria saudar a mesa na pessoa do companheiro Paim e do Bongás e dizer o seguinte, a luta começou dentro da Câmara dos Deputados. Já tem a Comissão de Constituição e Justiça nomeada. E eu queria dizer aqui que a semana passada e ontem já começamos a traçar a linha de embate dentro do Congresso Nacional. Primeiro vai discutir-se a constitucionalidade ou não dessa PEC. E a líder da minoria, Jandira Fegali, o líder da oposição, Alexandre Molon, e o líder da minoria no Congresso, Carlos Aratini, junto com inúmeras entidades, já começaram a tirar a linha concreta. Primeiro, é a gente falar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, botar objetivamente uma audiência pública para que a gente possa entupir de gente como está aqui a Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, os atos de rua nas assembleias, nas câmaras e nas ruas, como vai ser no dia 22. Eu soube por aí que tem alguém falando que vai ter que negociar a PEC 6 com o governo. Essa PEC não tem absolutamente nada que preste. Se alguém se prestar a esse serviço, vai estar traindo a classe operária e o povo brasileiro. Podem ter certeza disso. Tá certo? Agora, meus companheiros, é a unidade que está sendo feita aqui. PDT, PT, PSB, PCdoB, e tá o pessoal do Podemos, o pessoal do Solidariedade. Quanto mais vir para ir contra essa reforma, melhor. Porque nós queremos esmagá-la, esmagá-la, esmagá-la. Não permitir que isso passe para prejudicar milhões e milhões de pessoas. Companheiros, a luta dos trabalhadores está ficando cada vez melhor. Eu não acho que a gente já derrubou, porque ainda está discutindo, para estar num crescente maravilhoso a luta do nosso povo. Eles falam que tem déficit, é mentira para dar dinheiro para banco. Aqui o Senado Federal fez uma CPI, e a CPI detectou 450 bilhões de canalhas que não pagam a Previdência Social. A desoneração tirou mais de 141 bilhões da Previdência Social. A DRU também retira mais de 150 bilhões. Então, querem transformar o nosso povo em escravo. Querem fazer um genocídio, como estão fazendo lá no Chile. Mas aqui, como disse uma companheira, e depois todo mundo puxou, vamos puxar junto, para mostrar para esses caras que nós não vamos dar moleza. O povo unido jamais será vencido. Viva os trabalhadores e o povo brasileiro! Viva! Muito obrigado, Bira. E chamamos, na sequência, Marcivânia, deputada do Amapá. Marcivânia com a palavra, e depois chamamos uma nova central sindical e anunciando a presença também do Guimarães, deputado lá do Ceará, que eu não havia anunciado antes, e o Reginaldo Lopes, que está de Minas Gerais, que está presente aqui. Marcivânia, 2 minutos. Bom dia a todos e a todas. É uma das principais características da nossa Constituição Federal
elaborada e aprovada em 1988 e que muito nos orgulha, é chamá-la de Constituição Cidadã. E o último governo e esse governo estão tirando essa característica de nossa Constituição. Aprovaram o congelamento dos investimentos sociais por 20 anos. Tiraram a obrigatoriedade dos investimentos em saúde e educação da nossa Constituição. Agora, quando aprovaram a reforma trabalhista, que também foi uma crueldade feita com os trabalhadores do Brasil todo, disseram que ela seria aprovada com a desculpa de que geraria emprego e melhoraria a economia. O emprego não só diminuiu, como aumentou em nosso país. E a única coisa que fez a reforma trabalhista, que não foi reforma, foi vulnerabilizar os trabalhadores do nosso país. Então, eu quero dizer para vocês, essa proposta que não é reforma, não vamos deixá-los chamar de reforma, porque não é. Quando se fala em reforma, a gente pensa em coisa boa, em coisa que vai fazer melhorar. Não é a reforma, é a destruição da previdência social em nosso país. E as pessoas que pensam em votar a favor, dizem, não, é uma reforma que vai acabar com privilégios. Eu quero que vocês perguntem aos deputados que estão pensando em votar a favor, qual é o único privilégio que está sendo retirado na proposta de reforma trabalhista. Nenhum privilégio é retirado. Só o que estão fazendo é atingir as pessoas mais pobres desse país. Essa proposta, ela é covarde, porque ela atinge as pessoas que não têm condições de se defender, que não têm condições de pagar campanhas de deputados federais para estarem aqui representando, e ela é covarde porque ela atinge as pessoas mais pobres, as pessoas que precisam de proteção na sua velhice, e ela torna como capitalização, como sistema de capitalização. Perguntem às pessoas que ganham 1 ou 2 salários mínimos, que é a maioria do povo brasileiro, quantos deles têm poupança? Tempo. Nenhum tem poupança. Então, o que eles querem é que as pessoas contribuam para um fundo que nunca vão usufruir. E eu quero que vocês também façam outro desafio aos deputados que querem votar a favor. Que eles saiam dos seus gabinetes com ar-condicionado e vá ver como é que mora, como é que vive, como é que trabalha os trabalhadores desse país. Nós somos maioria, gente. Os trabalhadores desse país, nós somos maioria, e não é possível que a gente não vá conseguir impor essa que vai ser a maior derrota desse governo. Essa reforma não passará. Trabalhadores do Brasil inteiro, univos, e juntos nós vamos barrar essa proposta que é cruel e é covarde com os trabalhadores do Brasil todo. Então, contem conosco. Contem com o PCdoB, estamos juntos nas ruas, nos campos, em qualquer lugar que houver luta para que isso não passe. Então, um abraço fraterno a todos e vamos à luta. De imediato, passamos a palavra ao Varley Martins, presidente da COBAP. E os deputados que se preparam é Marcelo Freixo, o próximo, e depois Zé Neto e Reginaldo. Bom dia a todos e a todas. Nós estamos também muito preocupados, não só com a reforma da Previdência, como também a medida provisória 871. Nós estamos aqui hoje com 20 estados, 20 federação, que é filiado na COBAP. Nós vamos visitar gabinete por gabinete dos deputados e para pedir para eles que nós não queremos que seja votada a 871, né? Aonde já começou a prejudicar todos os aposentados. A partir do dia 1º, a partir do dia 25 agora, mais de 1.300.000 aposentados vão ficar sem receber por causa da medida provisória, porque não foram lá se provar que está vivo. Essa medida provisória, ela acaba com os aposentados, acaba com as nossas pensionistas também, que já está nessa medida provisória. Então, a reforma, ela já começou. Nós precisamos estar de olho na 871 e na 873, que já está em vigor, né? Ela pode ser derrubada, mas ela já está aí fazendo esse movimento, pessoal. Então, nós temos o quê?
como o Bolsonaro foi eleito pelas internet, nós também podemos derrubar ele pela internet. É só nós se unir e estar junto para a gente fazer o mesmo trabalho, pessoal. Vamos estar junto antes que ele acaba com o nosso país. Antes que a reforma da Previdência e as duas medidas provisórias 871, ela vem mesmo para acabar com o nosso povo brasileiro e com as nossas companheiras. A reforma, ela acaba principalmente com as nossas companheiras, onde já se viu a pensão vir para 60%, nós não sobrevivemos nem com o que está hoje, vocês imaginam diminuindo. Então a COBAP está junto com todos vocês, está apoiando e já estamos trabalhando. Estamos visitando todos os deputados e vamos entregar a nossa pauta e falar que totalmente nós somos contra a reforma da Previdência. Um abraço a todos e que Deus ajude nós. E Ele vai ajudar, que nós vamos derrubar todas essas medidas que estão aí e também a reforma da Previdência. Obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado, parabéns. E já chamamos Marcelo Freixo, do pessoal do Rio de Janeiro. Avisa um minuto. Bom dia a todas e todos. Quero ser breve, que o mais importante hoje é que o parlamento possa ouvir as centrais sindicais e ouvir os trabalhadores. Essa casa escuta muito pouco e é preciso que a gente aqui se organize e que a gente possa se encontrar nas ruas e não só entre nós mesmos. Queria saudar deputados, senadores, pela belíssima iniciativa dessa frente. Essa frente será fundamental, senador Paim, deputado Bongás, para que a gente possa fazer uma derrota decisiva para esse governo e na defesa da democracia. O governo Bolsonaro é o governo que nos provoca a maior vergonha alheia da história desse país. É inacreditável o que é capaz. Nós agora assistimos o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos fazer um discurso deplorável que nos envergonha a todos, independente de quem votou ou não votou, é uma vergonha inaceitável. O presidente dizer que ele não vai construir nada, que o seu papel é apenas desconstruir. Se comporta como um fanático, se comporta como alguém que não tem projeto de país, alguém que não tem projeto de governo, e uma das coisas que ele quer destruir, como ele mesmo diz, é a Previdência. Essa não é uma proposta de reforma, essa é uma proposta de destruição da Previdência Social. Ele não prevê e não propõe uma nova Previdência. Ele propõe a destruição completa da Previdência através da destruição do regime de repartição. É bom a gente lembrar, senador Paim, que conhece bem essa história, a repartição tem uma história trágica no Chile. Quem propôs o sistema de capitalização? Quem propôs a capitalização do Chile foi nada mais, nada menos do que o ditador Pinochet no início da década de 80. É bom lembrar de que mãos vem a capitalização. Não é coincidência Bolsonaro propor a mesma coisa que Pinochet. A primeira geração de aposentados do Chile está acontecendo nesse momento. E os trabalhadores que se aposentam pelo sistema de capitalização do Chile estão recebendo a metade de um salário mínimo. É o maior índice de suicídio de idosos da história do Chile. É isso que está em jogo. É esse o projeto. É um projeto que amplia a desigualdade. Se somarmos o efeito da reforma trabalhista com a reforma da Previdência, ninguém nunca mais se aposenta nesse país, aumenta a desigualdade, já somos o 9º país mais desigual do mundo. É inaceitável, é desumano a proposta que está fazendo. Porém, não adianta falarmos para nós mesmos. Sexta-feira tem ato no Brasil inteiro e nós temos que sair daqui e nos encontrar nas ruas. O que nós fizemos no segundo turno, senador Paim, do vira-voto, é uma tática que a gente precisa usar para derrotar a reforma da Previdência. A gente precisa falar para os outros, precisamos falar para aqueles que estão absolutamente impacientes e incrédulos. A gente tem que ir para as praças públicas, sentar no banco da praça, explicar ponto a ponto o porquê que essa reforma da Previdência é desonesta, é desumana e é mentirosa. É assim que a gente vai derrotar o governo Bolsonaro e salvar a democracia brasileira. Parabéns à frente, a gente está junto, parabéns a todas e todos na luta. Muito obrigado, deputado Marcelo Freixo. E a próxima central sindical. De imediato, fala pelo Mozap, Edson Guilherme Albert. E na sequência, com lutas e intersindical.
Já Bom prepara dia a Zé todos Neto, e a o próximo todas. deputado. Saúdo a mesa e saúdo o plenário que está aqui e digo, os servidores públicos aposentados e pensionistas do Brasil, do Serviço Público Brasileiro, estão irmanados com todos os trabalhadores brasileiros em relação à PEC número 6, que é realmente, pura e simplesmente, a destruição do serviço público brasileiro, é a destruição do trabalhador brasileiro e enfim, vão acabar com a própria sociedade, atingindo de cheio a sociedade brasileira. E nós, do serviço público brasileiro, ativos, aposentados e pensionistas, nessas reformas também seremos violentamente atingidos. E nós não vamos deixar de nos irmanar a todos quantos aqui estão, porque não queremos que a pensionista seja morta antes do tempo. Nós não queremos que o servidor público, aposentado e pensionista também seja morto antes do tempo. E nós não queremos que o trabalhador brasileiro, rural e urbano, também sejam destruídos dessa forma. Porque não havendo previdência social pública, não haverá nada que possa garantir a subsistência desses todos. Por isso, nós do MOSAP estamos irmanados com todos vocês. Caminharemos juntos com todas as entidades em todos os estados. Faremos também reuniões nos estados contra essa proposta que o presidente da República, Bolsonaro, disse um dia que faria uma reforma com o coração e não aquela reforma que foi apresentada pelo governo anterior. Mas só que ele não terminou a frase. Ele disse: eu farei com o coração, mas o coração dele é da Avenida Paulista. Por isso, rejeitamos essa reforma, vamos lutar pelos nossos direitos e vamos tentar fazer com que a sociedade brasileira entenda e saiba e também reaja, e é agora o momento. Parabéns a todos nós e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, eu vou insistir aqui, está indo muito bem, está indo muito bem. Os senadores estão falando, os deputados estão falando, as centrais sindicais estão falando, mas nosso palestrante vai começar a falar daqui a pouco. Então, as centrais estão colaborando, os deputados estão colaborando, e o Zé Neto é o próximo a falar. Eu peço para que também fique no rigor dos 2 minutinhos aqui. Deputado Zé Neto é o deputado da Bahia, do PT. Bom dia a todas, bom dia a todos. O que era para ser um esforço de todos para melhorar a Previdência, especialmente a Previdência Pública dos estados, se tornou um grande pesadelo. Essa semana, eu estive na Confederação Nacional dos Municípios e acho que a gente tem aqui uma tarefa importante de convencer aqueles que ainda não perceberam o efeito, se essa reforma passar, o efeito disso na vida das pessoas. De cada 10 municípios brasileiros, 7 municípios têm receita da Previdência maior do que a receita do FPM. E lá na Confederação Nacional dos Municípios, eu chamava a atenção de vereadores e prefeitos exatamente dessa situação. Eles querem tirar 80% de todo esse 1 trilhão de lá do regime geral. Do regime geral é empobrecer, é esfalecer, é maltratar ao máximo aqueles mais pobres que são responsáveis, inclusive, pela economia de cerca de 70% dos municípios onde a Previdência é maior do que o FPM. Sem contar os maus tratos que acontecerão com idosos, mulheres, com rurais, e tudo isso vai cair na cabeça dos prefeitos, na cabeça das administrações, e sem contar a grande retirada desse recurso, vai tirar dinheiro de onde? Dos municípios e dos estados, eles que tanto falam em pacto federativo. Que pacto federativo é esse? Que vai tirar 800 bilhões diretamente da economia desses municípios e desses estados. Portanto, é preciso convencer mais
aqueles que possam, na política, fazer a reversão, não a reforma da Previdência que está aí. Passamos de imediato, CSP com lutas. Saulo Argangeli. E depois Reginaldo e depois Guimarães. Bom dia a todas e a todos. Saudação à mesa, senador Paim. E a CSP com lutas, que engloba os trabalhadores do campo e da cidade, mas também nós temos filiados quilombolas, indígenas. É uma central que tem feito a luta contra a reforma da Previdência desde o primeiro dia que a PEC foi enviada por esse governo. E aqui a gente vem dar um recado. Essa reforma não podemos negociar. É uma reforma que não podemos emendar. Nós não podemos negociar o BPC, nós não podemos negociar a retirada de mais de 23 milhões de trabalhadores do abono do PIS, não podemos negociar o ataque às mulheres, às professoras que têm a mesma idade e mesmo tempo de contribuição dos professores, às trabalhadoras rurais, que têm o mesmo tempo de contribuição dos trabalhadores rurais. Não vamos negociar nessa reforma todos esses ataques aos trabalhadores e aos mais pobres, porque é uma reforma para entregar para o capital financeiro. Desde 2013 já temos capitalização e nós não vamos aceitar que essa capitalização seja para todos os trabalhadores e retire o patrão e retire o governo da sua contribuição. Então, o fundamental nesse momento, continuamos fazendo trabalho no parlamento, a frente parlamentar tem um papel fundamental, mas aqui todos que estamos aqui, as várias entidades, nós temos uma grande tarefa: ir para as ruas, ir para os nossos estados, fortalecer os nossos comitês de luta contra a reforma da Previdência, as nossas frentes, aos nossos fóruns. Essa é a nossa tarefa fundamental. E no dia 22 de março, como fizemos no grande dia 8 de março, vamos para as ruas. Essa é a nossa tarefa. Fazer um grande dia 22 de março em nossos estados, nos municípios, rumo a uma greve geral dos trabalhadores, que é fundamental para combater o ataque da reforma da Previdência, combater a MP 873, que o governo também tentou atacar as entidades sindicais no momento de luta, mas nós estamos combatendo, nós estamos indo para o enfrentamento, porque a classe trabalhadora está unida. Precisamos unir trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, quilombolas, trabalhadores rurais, indígenas, numa grande luta. Grande dia 22 para todos nós, rumo à greve geral dos trabalhadores. Muito bem, obrigado. Deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Anunciando também a presença da deputada Talíbia Petrônio. Onde é que está a deputada? Isso, está ótimo, está anunciada. Nós vamos inscrever na sequência aqui. Deputado Reginaldo Lopes. Pessoal, é evidente que o discurso é um do governo e a prática é outra. Eles não querem fazer ajustes na Previdência, cortar algum tipo de privilégios. Eles querem, de fato, destruir a Previdência pública e o modelo solidário. Mas querem mais. Não é uma destruição só através da PEC de número 6. Eles querem uma carta branca, uma autorização do Congresso Nacional para uma destruição permanente da Previdência Pública no Brasil, a partir do momento que eles propõem 2 ataques profundos ao modelo. O primeiro, evidente, é o modelo de capitalização. O modelo de capitalização é um crime contra o modelo de previdência solidária que nós temos hoje. É impossível o trabalhador, que 80% ganham menos de 2 salários, se autofinanciar a sua própria Previdência. Mas o segundo ataque é a desconstitucionalização da Previdência. O Congresso Nacional não pode dar essa carta branca, porque senão vão, com certeza, para o projeto de lei ordinário, por um quórum muito menor, maioria simples, continuar permanentemente destruindo os direitos dos trabalhadores brasileiros. Tem alternativa? Evidente que tem. Querem arrumar 1 trilhão para a economia brasileira? Nós podemos, sim, tirar dos mais ricos 1 trilhão, tributando as grandes fortunas, combatendo os sonegadores, combatendo a renúncia fiscal, que chega a mais de centenas de milhões anualmente no orçamento da União e em todos os orçamentos nos estados, combater e não cobrar participação nos lucros,
remessas de divisas, dividendos, inúmeras outras fontes para colocar na economia brasileira. 1 trilhão em obras públicas, aí sim vamos gerar 8 milhões de emprego em 4 anos. Retirar 1 trilhão dos mais pobres, das mulheres, das trabalhadoras rurais, dos idosos, das pessoas com deficiente, é um crime ao Brasil e é um crime à economia popular. Portanto, estou aqui para dizer que nós vamos votar não à reforma da Previdência. Muito obrigado, Reginaldo. E passamos à Central Sindical. Rapidamente, eu convido o Índio Carneiro, mais conhecido como Índio, Edson Carneiro, da Intersindical Central. E o próximo deputado a falar depois é o Guimarães. Bom dia. Cumprimentar a mesa, cumprimentar a todos os presentes. Dizer, senador Paim, que a PEC 06 que o governo enviou aqui para o Congresso não se trata da nova Previdência, mas sim da cova da Previdência Social no Brasil. Dizer que se a eleição dividiu a população trabalhadora há 3 meses atrás, o direito à aposentadoria e a Previdência Pública vai unir o povo e nós vamos derrotar esse projeto que só interessa ao capital financeiro. É muito importante e a população já está tomando conhecimento do significado da proposta. Primeiro, tira da Constituição as regras que possibilitam o acesso de mulheres e homens à Previdência e coloca por lei complementar e as alterações qualquer governo pode piorar ainda mais o que o Bolsonaro coloca. Segundo, entrega a Previdência Pública para os bancos num processo de privatização gratuita, que além dos bancos se apropriarem da Previdência Pública, eles vão se apropriar dos fundos públicos e depois ainda vão cobrar taxa de administração do povo brasileiro. E assim o dinheiro que deve servir para aposentadoria, para assistência social, vai servir para engordar as fortunas de meia dúzia de bilionários, sanguessuga da nação, que em particular são os banqueiros no Brasil. Portanto, nós não temos dúvida que o povo brasileiro não vai permitir a aprovação desse projeto aqui nessa casa. Nós sabemos muito bem a proposta. Eles dizem que é para combater privilégio, mas essa proposta aqui só prejudica os mais pobres, só prejudica as mulheres trabalhadoras, só prejudica os trabalhadores informais, só prejudica os trabalhadores rurais, só prejudicam aqueles que precisam do Estado e por isso nós temos a nossa Previdência Social. Nós precisamos dialogar com a população, porque se é fato que essa reforma prejudica o conjunto dos trabalhadores, ela prejudica também o pequeno comerciante, o dono da farmácia, o dono do mercadinho, o dono da padaria. É preciso dizer, essa proposta provoca desemprego, porque tirar 1 trilhão da economia, 1 trilhão que move a economia para colocar no cofre dos bancos, essa proposta gera desemprego. E é preciso, e o povo brasileiro vai enxergar, com essa proposta, Bolsonaro prova que é um Robin Hood ao contrário, tira dos pobres para dar para os ricos e nós não vamos permitir. E um recado para os parlamentares. Um ex-deputado de nome muito triste, Rogério Marinho, foi o comandante do fim dos direitos trabalhistas nessa casa. E o povo do Rio Grande do Norte mostrou o caminho que se dá aos traidores. E nós não temos dúvida, o seu Rogério Marinho e todos os deputados e senadores que sujarem as suas mãos votando a favor dessa proposta, nunca mais vai ter o voto do povo trabalhador. E nós vamos mobilizar esse país, vamos dialogar com o povo, vamos parar esse país no dia 22, mas vamos seguir num amplo processo de diálogo com o nosso povo para derrotar a proposta dos banqueiros, do capital financeiro e dos bilionários quanto o povo brasileiro. Esse é o recado da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Parabéns a todos, parabéns pela Frente Parlamentar em defesa da Previdência Social. Muito bem, Índio. Pessoal, olha o que vocês estão vendo aqui, ó. Está crescendo a presença da nossa frente. Senador Humberto Costa, senador Jacques Wagner, olha a força, Zenaide está junto aqui. Guimarães, vai na tribuna, já fala agora. Guimarães, 2 minutos. Bom,
Eu penso, senador Paim, Bongás, que aqui todos nós somos contra essa PEC. Nós deveríamos preservar nossas falas para organizar a resistência. Como nós vamos mobilizar o país contra essa PEC da Previdência? Essa é a minha contribuição. A CCJ nós já nos acertamos. Nós vamos apresentar um voto em separado, arguindo a inconstitucionalidade desta PEC. Toda a oposição. E vamos trazer o Guedes no dia 26, na próxima terça-feira. Então, o que é que eu sugiro aqui? Essa Câmara tem que estar lotada de gente para receber o ministro da Fazenda, que ele é o autor desta perversidade desta PEC. Dia 22, deputado Bongás, à frente aqui, nós temos que engrossar a mobilização que está acontecendo no país. Parar onde for possível. Sabe para quê? Porque lá para maio ou para junho não tem outro caminho. Eles querem votar essa matéria na Câmara até o final de junho. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que preparar, se possível, e os movimentos sociais podem ajudar nisso, uma grande paralisação no país para poder ajudar a gente a derrotar a PEC aqui dentro desta casa. Terceira coisa, Paim, é importante lançar à frente dos estados, para pressionar os parlamentares federais dos estados. É muito importante que as assembleias legislativas, que orientemos as bancadas estaduais dos blocos de partido para lançarmos as frentes nos estados. E por último, Bongás, sabe qual é a coisa que mais repercute? Eu vivi isso na reforma trabalhista e na PEC, na época da votação da PEC do Temer. O que mais pega nos parlamentares é nós, é vocês estarem nos aeroportos, pressionando. Isso é fundamental. E todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém, porque nós precisamos derrotar esta PEC, a começar na CCJ. A bancada do PT já fechou questão. É 100%, juntamente com a oposição, vai votar contra essa PEC e nós vamos derrotar, em primeiro lugar, na CCJ, que deve ser lá pelo dia 3 ou 4 de abril. Não vamos aceitar atropelar regimento, Paim. Não tem essa. É seguir o regimento, é sessão, é debate. Nós não vamos atropelar, não permitir que eles atropelem. O governo tem maioria? Tem. Mas todo mundo está com medo. Sabe por quê? Os que votaram na reforma trabalhista e os que anunciaram que iam votar na PEC do Temer ano passado, no começo do final de 2017 para 2018, quase ninguém voltou para cá. Está todo mundo se pelando de medo. Se tiver pressão, a gente derrota essa PEC da Previdência. Vamos à luta! Obrigado. De imediato, Graça, falando pela CUT, Graça Costa. Depois tem uma fala de alguns senadores. Isso. Nesse? Isso, Graça Costa, depois Humberto Costa. Opa, tá. Vou tirar aqui que está muito alto para mim, né? Pequenininha. Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia. É com muita satisfação que nós estamos aqui representando a nossa central, cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui representados pelas entidades sindicais, cumprimentar todos os parlamentares e parabenizar por esse momento, por esse instrumento que é super importante, e na pessoa do Paulo Paim, nosso senador, o senador do Brasil, não é um senador do estado dele, tem feito para nós, nesse período, grandes lutas, é um exemplo para nós, e aí todos os parlamentares se sintam cumprimentados. Companheiros e companheiras, como já foi dito aqui, nós temos que ter, nesse momento, muita tranquilidade para poder olhar, fazer a leitura da conjuntura.
não é somente a reforma da Previdência, e essa é a pior proposta que está tramitando, mas tem muitas outras coisas e o povo brasileiro precisa estar atento a esse movimento que está sendo feito por esse governo. A ideia dele é destruir o Estado brasileiro. Esse Estado democrático que nós conquistamos e que está celebrado lá na Constituição de 88. Com a reforma da Previdência, não é só a aposentadoria, é a Seguridade Social como um todo que está correndo riscos. E hoje, para vocês entenderem, do pessoal idoso que tem no Brasil, nós temos 1% da população idosa que está abaixo da linha da pobreza. Os estudos que nós já estamos fazendo mostram que em pouco tempo, se essa proposta passar, nós teremos pelo menos de 70% a 80% dos idosos brasileiros estarão abaixo da linha de pobreza, como é no Chile hoje. 40% da população está abaixo da linha da pobreza. E os salários dos aposentados e pensões são 75%, aliás, 75% ganham menos do que o salário mínimo nacional. É esse o caminho que vai seguir se essa proposta for realmente aprovada. Mas eu estou muito esperançosa e quero aqui já parabenizar o governador do Ceará, o Camilo Santana, e todos os governadores do Nordeste que tomaram uma posição, e vai ser muito difícil, depois dessa decisão, esse governo conseguir voto suficiente para bancar essa proposta. Mas nós temos que fazer o miúdo, que é conversar, que é para ir para a praça. E a CUT, junto com o DIEESE, disponibiliza a calculadora. Está lá o dispositivo nosso do DIEESE que calcula, você colocando a idade para concluir e colocando, você vai ter, cada pessoa vai ter, com quantos anos se aposenta hoje e quantos anos vai se aposentar a mais, ter a mais de trabalho com essa nova proposta. É nesse ponto que nós temos que bater. E vamos estar muito alertos e alertas para esse movimento que o Bolsonaro está fazendo de acabar com a democracia do nosso país. Um abraço a todos e a todas e até o dia 22, construindo a nossa greve geral. Muito bem, Graça, obrigado. E o senador Humberto Costa. Senador, nós estamos na linha dos 2 minutos, tá? Eu aviso obrigado. Bem, pessoal, bom dia a todos e a todas, companheiros, companheiras, às centrais sindicais, aos parlamentares, às entidades da sociedade civil. Nós aqui viemos também para externar não somente nossa posição pessoal, mas também a posição da nossa bancada, a bancada do PT no Senado, que já está discutindo, que já está construindo com a assessoria um posicionamento sobre essa reforma da Previdência. Nós entendemos que isso não é uma simples reforma, mas é, na verdade, uma mudança radical do modelo do sistema de proteção social que existe no Brasil. Vem para causar danos aos mais pobres, às regiões mais pobres, vem para retirar direitos que foram conquistados com muita luta. E, portanto, nós estamos alertas para, junto com vocês, com esse movimento, nós impingirmos uma grande derrota ao governo Bolsonaro. Esse é o grande objetivo, a grande proposta desse governo. E se nós conseguirmos derrotá-los, como nós vamos conseguir, certamente nós vamos ferir de morte esse governo, esse modelo autoritário que eles estão tentando impor ao Brasil. Vamos à luta, estamos juntos, lá no Senado, vamos encarar essa disputa. Um grande abraço, obrigado a todos vocês. Muito obrigado, senador Humberto Costa, e chamamos a próxima central sindical. Chamamos pela CTB o presidente Adilson Araújo.
Valeu, valeu. Muito bom, Humberto. Isso. E já chamamos a próxima fala do senador, depois da central sindical, vai ser do senador Jacques Wagner. Eu quero anunciar a presença também do deputado Paulo Teixeira de São Paulo, que também já está presente aqui. Bom, eu quero, em nome da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, saudar o senador Paim, em nome dele saudar os parlamentares, quero saudar as entidades presentes, as centrais sindicais, e dizer da importância desse encontro. Eu confesso que estou extremamente contemplado, mas me parece que no exercício de melhor compreensão acerca dessa batalha, é importante que a gente reflita que, por si só, a ratificação da Emenda Constitucional 95, a reforma trabalhista e a terceirização generalizada, elas criaram dificuldades por demais ao sistema de seguridade social no nosso país. Sob o aspecto da propaganda, vale a pena ressaltar que o discurso vocacionado a iludir a classe trabalhadora era de que a reforma trabalhista era uma necessidade da modernização das relações de trabalho. Era ali que se encontrava caminhos para garantir a segurança jurídica e a geração de emprego. Olha quanta falácia! 13 milhões de desempregados, mais de 26 milhões na informalidade. O rebatimento direto dessa conta já impõe dificuldades para a Previdência Social, na medida que o governo segue negligenciando da sua responsabilidade. Não bastasse não botar a sua fatia do bolo na conta da Previdência, o governo também ignora um conjunto de dívidas de empresas que fazem um refis do refis e nunca pagam. É importante observar que é sob o manto do discurso de que a Constituição não cabe no orçamento da União que eles querem liquidar os direitos sociais, os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários. Essa ideia da desconstitucionalização é tornar a Constituição Federal numa letra morta. Eles vão além, eles querem dividir o orçamento, querem impor uma redução absurda no BBC. Imaginem vocês que R$400 é insuficiente para comprar uma cesta básica no estado de São Paulo, que hoje custa R$482. É absurdo essa tendência que quer exatamente na progressividade impor uma tributação maior aos servidores públicos. Mas eu penso que vale uma reflexão. A gente costuma assistir a propaganda de que o agro é pop. E a produção da cebola, do tomate, que vem ajudando, impulsionando essa cadeia importante da economia nacional, justifica da agricultura familiar a contribuição de 2,3%. Por isso é tão fundamental defender a aposentadoria rural, como também observar o quanto é fundamental para a nossa existência. As mulheres já enfrentam muita dificuldade para acumular tempo suficiente para se aposentar. Aumentar o tempo de contribuição para a mulher trabalhadora é um crime, é um assinte, é um despautério. Por isso, queria finalizar dizendo, portanto, que o dia 22 é uma sinalização importante para que a gente possa unir o nosso exército rumo à construção de uma greve geral em defesa do Brasil. A unidade em defesa do Brasil passa a ser uma questão estratégica e penso que esse é o caminho. Vamos à luta até a vitória. Muito obrigado. E agora é a senadora Zenaide, do Rio Grande do Norte, que vai fazer uso da palavra. Eu quero anunciar também a presença do professor Luiz Flávio Gomes, que é jurista e deputado federal do PSB. Luiz Flávio Gomes, obrigado pela presença também. Senadora Zenaide. É boa tarde ou é bom dia? Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Eu quero dizer que esse
sorriso meu é de esperança. E quando eu olho para vocês, pouquinho de silêncio, sabe o que é pessoal. que eu sinto? Orgulho, gente. Desses homens e mulheres que uma grande parte não ganha nem o salário mínimo, mas tem coragem de levantar a mão, mesmo que essa mão seja calejada, em favor do povo brasileiro. Isso é que é importante. Vamos tirar os privilégios, é o que o governo diz. Que privilégio, gente? Diga quem são os privilegiados. As grandes empresas, os bancos que não pagam a Previdência e conseguem uma medida provisória anistiando as dívidas até petroleira estrangeira por 25 anos, que é aquela medida provisória de 1 trilhão. Mas como o Guimarães falou aí, nós precisamos nos unir e constranger e nos municípios mostrar aos vereadores e aos prefeitos que mais de 60% dos municípios pequenos e médios brasileiros, se retirar a aposentadoria do homem do campo, a padaria vai fechar, a sorveteria vai fechar. Isso não é uma questão de cor nem de partido. O que eles querem é que a gente e vocês fiquem jogando uma categoria contra outra. Se tem algum trabalhador que não pode entrar na reforma, mas não somos nós que vamos ficar contra, porque o que eles querem é nos dividir. Quem está defendendo a aposentadoria, nós temos que estar junto de quem está defendendo. Porque na hora que a gente acusa determinado trabalhador, é como se a gente admitisse a reforma da Previdência, que isso não é uma reforma. Isso é um desmonte da Seguridade. Do jeito que foi feito na CLT. Não aceita argumento. Eu estou de saco cheio, e acho que vocês também, que tem que tirar todos os direitos do trabalhador para dar segurança jurídica para as empresas, para os outros países virem investir. Aprovaram o trabalho intermitente, que eu lhe digo, com trabalho intermitente, nem homem nem uma mulher vai se aposentar. E digo mais, se contrata 3 horas hoje, 2 amanhã, trator e reta escavadeira e não gente. Gente é para ter dignidade. Trabalho com carteira assinada. Mas o que vocês querem ouvir? Pensa aqui, Zenaide, que é uma mulher de fé. E fé, para mim, é insistir, persistir e nunca desistir. Zenaide não vai desistir de lutar pelos poucos direitos que já têm os trabalhadores brasileiros. Servidores públicos, trabalhador nunca foi, não é e nem nunca será o problema. Até para enriquecer, esse povo precisa de gente trabalhando para eles. Os adversários dos grandes empresários e dos banqueiros não são os trabalhadores. Os banqueiros são juros. Eu vou dar aqui um exemplo, eu sei que eu tenho pouco tempo. Olhem para aquele homem, eu digo aos grandes agropecuaristas, olhem para aquele homem e aquela mulher que passa o dia todo no sol, apanhando frutas, para lhe dar uma vida na babesca e criar um patrimônio até a sua 10ª geração. Como é que esse povo é seu inimigo? Claro que não é. Zenaide contra esse desmonte da Seguridade Social. Pá. Muito bem, Zenaide, senadora. E chamamos agora a próxima central sindical. Aliás, Jacques Wagner, nós temos as centrais sindicais, nós temos mais parlamentar do que a central sindical. Senador Jacques Wagner e depois Talíbia Petrônio e Paulo Teixeira. Bom, boa tarde, companheiros e companheiras. Queria cumprimentar todos os companheiros e companheiras aqui à mesa e saudar
a 32ª edição da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública. E queria recordar, estava ali conversando com o senador Paulo Paim, que é uma marca registrada dessa frente, que a primeira edição da frente ainda foi na Constituinte. E, por acaso, quem estava lá fazendo parte dessa primeira edição? O Paulo Paim estava, o Olívio também estava, mas estava lá o então deputado federal Luiz Inácio Lula da Silva. Inaugurou, junto com vários companheiros, Lula livre! Lula livre! Lula livre! Inaugurou essa frente. Esse é o momento do maior ataque já pretendido contra a Previdência Pública e o sistema de seguridade social brasileira. Nenhum governo antes foi tão petulante, tão arrogante e tão invasivo contra os direitos dos trabalhadores. Eu não quero aqui me deter em cada ponto, porque eu creio que esse tema já foi debatido e eu sei que à tarde especialistas virão para aprofundá-lo. Eu quero chamar a atenção para duas coisas: para a organização da nossa caminhada e da nossa batalha. Essa guerra, essa batalha, será vencida basicamente em duas frentes. A rua, que cabe a todos nós, parlamentares comprometidos, mas principalmente ao movimento sindical, ao movimento social organizado, a esquentar a rua, finalmente com uma motivação altamente patriótica, com uma motivação diferente das ruas de 2013 e 2014. Uma motivação que brota daqueles que querem construir um Brasil para todos. A rua precisa estar quente, os aeroportos precisam estar quentes na recepção dos deputados e senadores, porque deputado e senador vive de voto. E voto quem tem é o povo. Não vamos perder a energia, porque de desiludido e arrependido o Brasil, em apenas 2 meses e meio, já está cheio. Então não vamos empurrar, vamos abraçar. Mesmo aqueles que tomaram o caminho errado em 2018, sempre é tempo de corrigir a caminhada. Eu não estou falando daqueles que se sentem igual ao presidente da República. Estou falando de milhões de brasileiros que compraram uma série de fake news e acabaram incorporando, levando o Brasil ao impasse e à humilhação que nós estamos passando com a primeira visita do presidente da República aos Estados Unidos. Algo deplorável. É pior do que a derrota na Copa de 2014, de 7-1 para a Alemanha, Bezoini. Porque nessa, ali a gente perdeu um jogo. O que esse senhor foi fazer nos Estados Unidos, o Brasil tomou de 7-1. E nós vamos publicar a conta. É Alcântara, é a Venezuela, é... Vistos. Os vistos, é uma humilhação, há 7 pontos. E o único gol que não foi gol marcado é uma promessa de gol, é a entrada na OCDE, com prejuízo para o Brasil, se isso implicar na saída da OMC. Então, nós precisamos falar com aqueles que já se arrependeram. Precisamos esquentar a rua. Então, essa frente é fundamental, e eu cito como exemplo, comentava com o Paim, a carta que já foi falada aqui, dos 9 governadores do Nordeste. É governador do PCdoB, é governador do PT, é governador do PMN e o governador de Sergipe, que é PMDB, PSB. Então, são 9 governadores que se fixaram naquilo que eu considero o mais agressivo da reforma. A capitalização, a retirada da Constituição, o BPC
e aposentadoria de trabalhadores rurais, que já começou com a MP 871, que retirou o Sindicato de Trabalhadores Rurais da possibilidade de credenciar os trabalhadores rurais. Esses 4 pontos, o país sabe, porque na rua nós vamos falar com todo mundo. E aqui nós precisamos conquistar a maioria, ou pelo menos precisamos passar do mínimo para barrar a Previdência. Então é preciso entender que luta e negociação são 2 lados da mesma moeda da democracia. Sem vocês na rua, não tem negociação aqui dentro. Com vocês na rua, nós precisaremos aqui preservar, ampliando inclusive aqui. Então, eu faço esse apelo. Vamos esquentar a rua de manhã, de tarde e de noite, para que a gente possa ter essa vitória. Contra a reforma da Previdência e Lula livre! Muito bem, senador Jacques Wagner, e chamamos agora a próxima central sindical. Olha, a próxima central sindical é a última inscrita, em seguida nós vamos para o encerramento. É a Central Pública, fala Ogibe pela Central Pública. Não sei se ele não está aí. Está lá ele. Isso, e dos deputados, enquanto prepara a central sindical, nós temos a Talíbia, que vai falar logo depois da central sindical. Talíbia, segura só um pouquinho, é da central sindical. E depois o Paulo Teixeira e o André Janones, e aí nós vamos para o encerramento aqui da mesa. Tem diversas pessoas que pediram para usar a palavra. A gente vai respeitar a organização aqui da mesa. As centrais, as outras lideranças falam às 17 horas. Inclusive a nossa querida Fatorelli, que eu peço uma salva de palmas, pedi para ela esperar, infelizmente, devido à organização. Isso, e a sequência de todo o tempo, para nós combinarmos bem aqui, para não esvaziar a sala, nós trabalhamos aqui pela coordenação para encerrar a 1h, interrompermos para as 2 retornarem com mesa de palestras, às 5, às 15 horas, falam as entidades no encerramento, quem não pôde falar até agora. E antes, e eu pediria a permanência de todos vocês, porque nós vamos encerrar essa parte aqui, e aí vai ter a palestra do José Pinto, que é presidente exatamente dessa entidade que defende a Previdência Pública, que vai fazer a sua fala antes da 1h. Então eu pediria a presença de todos vocês para nós encerrarmos bem esta manhã, interrompemos da 1 às 2 e retornamos às 2. Por favor. Bom, primeiro quero agradecer à mesa, aos parlamentares que estamos inaugurando essa nova frente parlamentar mista. Isso é muito importante aqui no Congresso, para que nós tenhamos alguma expectativa de sucesso. Quero agradecer a presença de todas as entidades aqui, de todos os confins do Brasil, todos os representantes de todas as categorias. Isso é muito importante. Essa unidade não pode ser perdida. Nós temos que manter isso tudo unido e ir para a luta. Nós estamos enfrentando um assédio todos os anos, uma reforma da Previdência, e nós temos que estar atentos, porque talvez essa não seja a última. Nós queremos chamar a atenção para o fato de a anterior ainda está tramitando, não foi deliberada, está adormecida. Temos que estar atentos e contamos com a ajuda da Frente Parlamentar para que não se perca de vista e não se delibere sobre nada sem que estejamos atentos a essas 2. Porque passando uma, nós perdemos, qualquer uma que seja. Nós estamos enfrentando o sistema financeiro há muito tempo e nós precisamos estar atentos para isso, porque se toda a nossa previdência for transferida para o sistema financeiro, nós temos 2 valores. A economia produtiva é aquela que não produz nada. E a que não produz nada é o sistema financeiro. Ela só produz desemprego. De forma que nós estamos abandonando o sistema produtivo às próprias sortes. De forma que, se isso passar, nós teremos uma queda da renda, a queda do consumo, a queda de renda novamente, a queda do consumo e uma quebradeira geral. Então, eu sugiro, senador, que sejam convidados também as entidades do sistema produtivo, para que elas tenham noção do que elas estão sendo enganadas, de que estão sendo propostos aqui para essa reforma, porque eles vão perder primeiro com a queda da renda. E outra coisa que eu gostaria de propor é que nós paremos de nos defender. Nós precisamos ir por ataque também, fazer propostas do Legislativo para que nós possamos colocar o Executivo na defesa também.
Muito obrigado. Boa sorte a todos nós. Isso, obrigado. E nós chamamos já a Talíbia, deputada do Rio de Janeiro, e anunciando a presença do senador Jean Paul. Está aqui nosso senador também. Abraço grande, senador lá do